O Real Madrid é um clube dos jogadores. Ele não é um clube dos treinadores. Está muito claro. Xabi Alonso não entendeu isso, porque saber ele sabia, já que jogou lá muito tempo, foi campeão lá. Então ele sabia, antes de assumir o trabalho, que o Real Madrid ele é um clube dos jogadores. Não levou isso em consideração, foi chutado depois de 34 jogos no comando da equipe. Estamos chegando para falar sobre esse tema. Deixa o like, se inscreve aí no canal, habilita a notificação, porque essa é uma das grandes notícias dessa segunda-feira, dia 12 de janeiro. Xabi Alonso não é mais técnico do Real Madrid, para a surpresa de um total de 0 pessoas. Por quê? Porque o Real Madrid não estava jogando futebol. E por que o Real Madrid não estava jogando futebol? Porque os jogadores não compraram a ideia do Xabi Alonso. E por que os jogadores não compraram a ideia do Xabi Alonso? Talvez porque ele tenha chegado ao clube querendo impor demais aquilo que ele acredita de futebol, ao invés de gerenciar o grupo antes de fazer essas mudanças táticas. E no Real Madrid, isso não é aceitável. E eu diria que apenas no Real Madrid isso não é aceitável. Porque se a gente for pegar a média dos grandes times de futebol e grandes clubes também, eles dão mais poder ao treinador do que aos jogadores, tá? E eu até quero soltar uma pergunta para vocês. Quem é mais importante hoje? O treinador ou o jogador? Eu vou colocar o seguinte cenário para vocês. Eu te dou um puta craque, o melhor do mundo para vocês aí. Pega quem vocês quiserem. E ele tem ao lado dele 10 bons jogadores e um bom treinador. Ou eu te dou um puta treinador, o melhor na opinião de vocês, e te dou 11 bons jogadores. Você ficaria com qual time? E eu ficaria com o puta treinador e os 11 bons jogadores. Abriria a mão do melhor craque, do melhor jogador do mundo. Sabe? Porque eu acredito que no futebol de hoje, onde as coisas estão tão equilibradas, você precisa da parte tática se sobrepondo às individualidades. É lógico que quem vai decidir o jogo vai ser o jogador. E eu também estou falando disso num jogadores, todos deles num nível muito bom. Que é a realidade do Real Madrid, a realidade do Manchester City, a realidade do Barcelona, do Atlético de Madrid, do Chelsea, do Arsenal, do Liverpool, do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique. Esses times todos têm grandes jogadores, que não tem um cara perna de pau lá. O técnico que faz a diferença. Então, eu coloco o seguinte questionamento a vocês. Se alguém chegar e bater de frente com o Guardiola no Manchester City, acontece o quê? Cai. No Arsenal do Arteta, cai. No, pra mim, melhor time do mundo hoje, Bayern de Munique do Vincent Kompany, cai. Agora, no Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, cai. Mas tem o seguinte, todos esses treinadores, além deles serem ótimos taticamente, eles eventualmente, por uma questão de gestão, mas eu diria até mais por uma questão de resultado, eles podem fazer algumas concessões do que eles acreditam taticamente para, se não necessariamente acomodar, mas para potencializar um ou outro jogador. Mas na média o trabalho deles é baseado em cima do que eles acreditam como jogo de futebol. E o Xabi Alonso foi campeão assim no Leverkusen, em um time histórico, controlando cada etapa do processo e controlando quase que integralmente cada movimento dos jogadores. O Leverkusen era um time que ele dominava todas as fases do jogo e o Xabi Alonso era claramente o maestro por trás de tudo aquilo que estava sendo feito no clube. E o clube que foi campeão alemão invicto, coisa que nem o Bayern de Munique, tendo grandes estrelas ao longo da sua história, conseguiu fazer. Então, ele quando chegou ao Real Madrid, talvez tenha chegado acreditando que aconteceria a mesma coisa, que os caras comprariam a ideia dele e que o Real Madrid iria falar para os jogadores, olha só, quem manda nessa porra aqui é o Xabi Alonso. Então se ele mandar o Mbappé ser zagueiro, Mbappé você tem que ser zagueiro. Se ele mandar o Bellingham ser ponta esquerda, você vai ser ponta esquerda. Se ele mandar o Vini ser volante, vai ser volante. Entendeu? Mas não é assim que o Real Madrid trabalha. Ao longo da sua história, desde a chegada do Florentino Pérez há muitos anos, eles sempre foram, os merengues, o time das estrelas, né? Dos galácticos. Onde os jogadores são mais importantes do que o treinador. E quais foram os técnicos que se deram bem ao longo desse período? Aqueles que são ótimos, são bons tecnicamente, são bons taticamente, mas são melhores ainda como gestores. Para pegar a história recente, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane.
Não tô dizendo que eles não entendem de tática, tá, gente? É óbvio que eles entendem, mas eles têm acima da valência tática a qualidade de gestão de grupo. Se a gente voltar um pouquinho mais, Vicente Del Bosque, a mesma coisa. A gente pega lá no Real Madrid que ganhou a Liga dos Campeões, era mais um time dos jogadores do que do treinador. Então, qual foi o último time do Real Madrid que você olha e fala assim, esse time tem a assinatura tática do treinador? Eu não consigo lembrar. Você também não vai ter aí na sua mente. Em contrapartida, você vai para outros times e você vai falar de alguns times com assinatura de seus treinadores. Que obviamente está potencializado pela qualidade individual. Mas o Barcelona do Messi é o Barcelona do Guardiola. O Barcelona do 3MSN é o Barcelona do Luiz Henrique também. O Bayern de Munique é a mesma coisa. O Bayern de Munique do Guardiola. Né? O Bayern de Munique também do Hansi Flick. Se a gente for para a Inglaterra, Manchester City do Guardiola, o próprio Arsenal do Arsène Wenger. Obviamente que nem todos os times ganharam como ganharam aqui o Real Madrid. O Real Madrid é o maior time do mundo, E é o maior time do mundo talvez porque passe as decisões, a força do elenco, a força do futebol para as estrelas e não deixe nas mãos do treinador. Pode ser. E assim, eu parei aqui, mas poderia falar tantos e tantos outros. Né? Onde a maior força, onde houve uma assinatura de futebol, como do Paris Saint-Germain do Luiz Henrique e outros times, como o próprio Inter de Milão do Inzaghi. Você vai falar, cara, você vai marcar pela questão tática que vai potencializar as individualidades. O Real Madrid não é assim. E o Xabi Alonso parece que abriu mão desse conhecimento que ele tinha, por tudo que ele viveu no Real Madrid, para tentar impor a sua questão tática. Pode ser que o Florentino tenha dito, Xabi, tu vai chegar lá, as chaves do clube estão nas suas mãos e você vai fazer o que você quiser. Mas ele deveria antes ter conquistado o vestiário, conquistado os jogadores antes de ter tentado aí impor sua forma de jogar. E se a gente trouxer essa realidade para o Brasil, eu não tenho dúvida de que hoje os grandes times do futebol brasileiro também são aqueles que estão empoderando os seus treinadores. O Flamengo do Felipe Luiz tinha muito talento também nas mãos de outros técnicos aí. Mas quando chegou um que conseguiu combinar a tática com mobilização e com, assim, também o empoderamento das estrelas em campo, campeão. Ninguém. O Pedro bateu de frente com o Felipe Luiz no ano passado, não bateu? Quem ganhou essa queda de braço? O Abel Ferreira no Palmeiras, alguém vai ganhar queda de braço com ele no Palmeiras? E pode citar alguns outros times aí. São os que vão, na média, dar certo. Aqueles que vão ter no técnico o comandante ali. Porque você precisa ter comando. No Real Madrid, quem comanda é o Florentino Pérez, ao lado dos jogadores. E dá certo pra cacete no Real Madrid. O Xabi Alonso não fez, né? Parece que não entendeu muito, né? 34 jogos, 24 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Mandado embora em janeiro, depois de 6 meses de trabalho. E no jogo contra o Barcelona na Supercopa, foi 3-2, né? O placar do jogo. Poderia ter até empatado no finalzinho do jogo o Real Madrid. Mas se a gente analisar o jogo, o Real Madrid ele foi superado em várias vezes, em muitos minutos, pelo Barcelona. E, na minha opinião, tendo consideravelmente mais qualidade do que o time do Barcelona. Porque a pior das coisas é o meio do caminho. Quando você quer fazer mais ou menos o que o técnico quer e quer fazer o que você quer. Aí fudeu tudo. Ou você chega e fala assim, meu irmão, vamos ignorar o que esse cara tá falando e vamos fazer o nosso em campo aqui? E deixa ele falar lá no banco, deixa ele se espernear, vamos organizar do nosso jeito aqui, a gente faz. Se vocês acham que isso não acontece, já teve jogador de time gigante falando pra mim que saiu da pré-eleição, o técnico falou, olha só, nós vamos chegar lá, vamos marcar alto, vamos pressionar, os caras olharam e falaram assim, esquece essa porra de marcar alto, tá? Quanto time não dá não, vamos marcar aqui no nosso campo e foda-se que o técnico falou. Falou pra mim. Não tô dizendo que isso acontece sempre, mas acontece. Agora, se ficar no meio do caminho, é um péssimo negócio. E parece que o Real Madrid tava no meio do caminho. E aí, tomou-se a decisão. Eu tenho convicção de que o próximo treinador a ser contratado vai ser um treinador de gestão de grupo. Lógico, gente. Conhecedor de tática, entendedor dos meandros do futebol, mas como principal característica, gestão de grupo. Acho que esse vai ser o caminho para o Real Madrid. E enquanto
essa for a filosofia do Florentino Pérez, é a melhor. E eu acho que o Xabi Alonso continua sendo dos técnicos mais promissores do futebol mundial. Ninguém fez o que ele fez no Leverkusen não conhecendo de tática. Talvez tenha faltado a ele a sensibilidade para saber onde estava pisando e olhar mais pro, entre aspas, lado humano do que o lado tático. Mas ele vai assumir algum outro clube que vai dar essas chaves para ele e ele vai fazer acontecer. E pro Real Madrid, se a gente olhar, quais são os caras que conseguem combinar tática com gestão no maior nível? Para mim, o Jürgen Klopp é o primeiro. Ancelotti é o segundo. Ancelotti não vai ser mais. Eu tentaria de todas as formas trazer o Jürgen Klopp e seduzi-lo com o convite do maior clube do mundo. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Forte abraço, até a próxima. Valeu!